paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Olha que coisa interessante. Jesus está falando isso embasado na própria palavra de Deus, na própria história bíblica, onde Deus levanta profetas, envia profetas para chamar o povo para o arrependimento, para apontar os pecados, para os levarem ao arrependimento, que a Bíblia fala que o Deus deste século, que Satanás, cega o entendimento. Então o povo, quando está preso no lamaçal de pecado, o povo fica cego, fica sem entendimento. Aí Deus levanta o profeta para tirar essa venda dos olhos, para falar, você está cometendo tal e tal e tal e tal pecado. Mas qual é o intuito de apontar os pecados? É que o povo enxergue, veja que está no erro e se arrependa. Quando o povo não se arrepende, vem juízo. O profeta, ele chama o povo para o arrependimento e o profeta declara juízo para aqueles que não querem se arrepender. E quando o profeta declara juízo e os juízos começam a acontecer, aquele povo obstinado com o coração duro quer matar o profeta. Por isso que tem muitas pessoas que não suportam mensagens de determinados pastores. Por quê? Porque eles são profetas. Eles pregam contra o pecado, eles apontam o erro e eles declaram o juízo para aqueles que não querem se arrepender. Aí as coisas começam a apertar, começam a incomodar, começam a acontecer, aquelas pessoas passam a odiar aqueles pastores, odeiam aquela mensagem, fogem deles porque estão presas no pecado. Porém, isso não vai vai fazer com que o juízo não aconteça. E muitos começam a denegrir, começam a perseguir, começam a caluniar, até mesmo quererem matar esses pastores. Nós temos muita oração contrária dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas que estão em pecados, que não se deixam ser convencidas pelo Espírito de Deus, quando você aponta os erros, mesmo que seja assim de uma forma indireta, elas se sentem feridas, ofendidas, vão gerando raiz de amargura e elas começam até com oração contrária. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa. O profeta não tem honra na sua cidade. O profeta não tem honra nem no meio da sua família, dos seus parentes. Porque o profeta, ele não brinca em serviço. Ele é um atalaia de Deus que está ali o tempo inteiro. Esse pecado vai te matar. Se o profeta não avisar, o sangue é cobrado da mão dele. Entenda uma coisa. Lá em Israel, na época de Jesus, os sacerdotes tinham honra. Os sacerdotes eram honrados. Hoje, os rabinos, os mestres, aqueles que ensinam são honrados. Eles têm discípulos, discípulos pagam para aprender com eles. Na época de Jesus, os sacerdotes tinham honra na sua terra, no meio do seu povo, dentro do seu lar. Os profetas não. Os profetas eram perseguidos. Os profetas eram mortos. E isso não mudou. Porque Jesus, ele veio da tribo de Judá. Ele não veio da tribo de Levi, ele não era um sacerdote levítico. Ele veio da tribo de Judá e foi levantado como um profeta ali no meio do povo, para chamar o povo para o arrependimento. O profeta não tem honra. É isso que Jesus está falando. Mas não há profeta sem honra, senão na sua terra. Ou seja, na terra dele, na casa dele, ele não tem honra. Quando ele vai para outras nações, quando ele vai pregar em outras igrejas, quando ele vai para outro lugar, aí as pessoas acabam até honrando ele. Mas dentro de casa não tem. Porque quando você está dentro de casa, você está vendo o que está acontecendo dentro de casa com um olhar, vamos falar assim, mais profundo do que aqueles que são de fora. Se você está vendo com um olhar mais profundo e você é um profeta que foi levantado por Deus para apontar o erro, chamar para o arrependimento, aquilo vai incomodar mais as pessoas. Quando o profeta vai para outra casa, que ele não tem o conhecimento, que não tem aquele mais profundo, Deus revela, mas não revela tudo.
Então, não chega a constranger da mesma forma que aqueles que estão dentro de casa, que você sabe tudo, que você está ali o tempo todo falando, apontando. Isso incomoda. Então, que nós possamos entender essa mensagem de Jesus, porque o povo de Israel rejeitou e matou os profetas. E nós temos que tomar cuidado para não rejeitar e não matar os profetas que estão dentro da nossa casa, nos alertando, querendo que nós venhamos a ser corrigidos, porque isso é um sinal de amor para com as nossas vidas. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.